A gente falou no começo do CNN Prime Time que, diante dessa crise hídrica, a pior em 94 anos, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico recomendou o retorno do horário de verão ainda neste ano. O governo vai discutir a proposta e avaliar. Caso aprovado, o horário de verão poderá entrar em vigor num prazo de 30 a 60 dias. Esse é o tema da nossa conversa com o nosso analista de Clima e Meio Ambiente, Pedro Cortes, no CNN Terra. Professor, boa noite. Por que neste momento seria importante o retorno do horário de verão? Por que a gente está considerando isso de novo depois de tanto tempo sem? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Nós temos uma primeira arte que mostra como está o nosso consumo, como o nosso consumo está elevado este ano, né? Nós temos aqui a situação, se nós pegarmos aqui, este ano, né, nós temos que o consumo mínimo que nós verificamos agora em agosto, sim, ele foi superior ao consumo de todos os anos anteriores. Né? Inclusive, nós temos uma situação hoje onde o nosso consumo ele é mais elevado do que na crise hídrica de 2020, 2021. E a situação hídrica é pior. Nós temos aqui a possibilidade de verificar, né, em tempo real como está a geração, como foi, por exemplo, a geração eólica ao longo do dia de hoje. Ela pega, inclusive, o que está ocorrendo agora. Sim. Então, a gente verifica que ela foi intensa durante a madrugada, depois, ao longo do dia, ela cai, no final do dia, ela sobe. Vamos dar uma olhada, só para ilustrar, como foi a energia solar, exatamente o esperado. Ela começa a crescer por volta das 6 horas da manhã. Quando o sol nasce? Exatamente, né? Ao meio-dia, 1 hora da tarde, atinge o máximo e depois cai às 18 horas. E aqui nós temos a geração hidráulica, né? Ela foi crescendo agora no final da tarde, exatamente para atender aquilo que a gente chama pico de consumo. Eu vou falar em seguida a respeito dele. E aqui tem um ponto extremamente importante, que é a geração térmica. Ela também cresceu no final da tarde. Né? E isso pesa no nosso bolso, porque é a energia mais cara que a gente tem. Nós temos uma segunda arte que mostra por que o horário de verão ele funciona. Tá? Nós temos aqui uma situação normal, onde nós temos os escritórios, né, comércio funcionando normalmente, e chega no final da tarde, início da noite, ainda as empresas estão trabalhando, e as pessoas começam a retornar para suas casas. Então, esse quadrado amarelo significa o quê? O horário de pico? Nós temos uma superposição de consumo da parte de escritórios, comércio e das residências. Aqui um detalhe importante, as indústrias não entram nesse ponto, porque como o faturamento é feito por faixa horária, no horário de pico a energia custa muito caro para as indústrias, então elas evitam usar intensamente a energia elétrica nesse momento. Mas há uma superposição do consumo, escritórios, comércio com as residências. E esse horário de pico é mais ou menos que horas? Ele vai mais ou menos das 17 até 20 horas aproximadamente. Okay. Tá? Quando a gente adota o horário de verão, o que acontece? Nós avançamos 1 hora no relógio, né? Então, na prática, é como se escurecesse mais tarde. Na hora que a gente sai das empresas, encontramos ainda o dia claro. Então, isso reduz a necessidade do uso de iluminação artificial nas residências. E menos lâmpadas acesas no horário de pico. Menos lâmpadas acesas e aí reduz o horário de pico. Consequentemente, reduz a necessidade de geração, por exemplo, como eu mostrei aqui, termoelétrica, para suprir isso. E também a gente economiza energia hidroelétrica, ou seja, mantendo os reservatórios num nível um pouco melhor, porque a situação que vem pela frente, né, ao longo deste semestre, possivelmente no primeiro semestre do próximo ano, não é favorável à recarga dos mananciais. Então, se o ONS já deu o sinal verde, já deu a recomendação de se voltar com o horário de verão, o presidente Lula ainda vai bater esse martelo em cima de uma decisão técnica. O senhor já tomou sua decisão. A gente deve voltar com o horário de verão, é isso? Sim, eu sou favorável, né? Independente de eu gostar ou não, eu gosto do horário de verão, mas eu acho que tecnicamente ele é necessário porque toda a economia é importante nesse momento. Eu vejo como principal obstáculo para a adoção do horário de verão, exatamente quando a gente vai adotar, é exatamente o calendário eleitoral, porque isso pode prejudicar o horário de funcionamento das juntas eleitorais, né, que já estão programadas para determinados horários. O senhor diz a parte eletrônica mesmo? Não só a parte eletrônica, como também o funcionamento normal das juntas. Então, é necessário planejar isso com bastante antecedência. Então, é possível que
o governo só vem adotar entre o primeiro e o segundo turno, né, para aqueles municípios que virão a ter o segundo turno. Esse é Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, sempre com a gente aqui no CNN Prime Time. Obrigado, professor. Boa noite.